Fala, meus amigos do sexto ano, tranquilo? Quanto tempo a gente não grava um vídeo, hein? Vamos começar então um capítulo novo, que é o primeiro capítulo do quarto bimestre, tá certo? A gente está falando um pouquinho de porcentagem, tá certo? Não é um assunto muito complicado, alguns de vocês já viram, vocês vão ver que não tem nenhum mistério. Acompanhem comigo aqui, capítulo 11. Olha só, porcentagem, tá? Primeiro eu tenho que saber o símbolo de porcentagem. Que símbolo é esse aqui de porcentagem? Aqui, ó, duas bolinhas com tracinho cortado. E o que é isso? É uma taxa, porcentagem é uma taxa padrão de referência, tá certo? Uma taxa de referência padrão. Como assim? Eu quero saber 10% de 200. Vocês já devem ter ouvido falar por aí. Quanto que é 10% de 200? O que eu tenho que pensar? 10, olha como que se fala, 10%. Então, eu tenho 10 a cada 100. Por isso que é porcentagem. É por 100. Vamos fazer de duas maneiras. A primeira maneira é a lógica, ó. 10% de 100. Se eu tenho 10 a cada 200, como é que é a maneira lógica? Se eu tenho 10%, ou seja, 10 a cada 100, eu tenho 200, eu tenho 200, não é isso? Se é 10%, eu tenho 200, eu tenho então 20, tá certo? Então a maneira lógica de calcular esse 10% é sabendo que ele vale 20. Agora, nem sempre vai ser tão simples assim. Vamos ver a maneira como se calcula na prática. Esse 10%, ele é uma fração. Se é 10 por 100, é 10 dividido por 100. E o D, na matemática, ele vira vezes, tá certo? Então, esse vezes, que agora eu vou botar um pontinho, 10 sobre 100 vezes 200. Como que eu posso fazer? Eu vou cortar, ó. Tudo, os de cima e de baixo eu posso cortar. Um zero com o de cima, um zero com o de cima. Ó, cortei. E agora esse meu segundo zero com o meu segundo zero. Quem sobrou? 1 vezes 20. Quanto que é 1 vezes 20? 20 também, ó. Deu a mesma resposta aqui. Tá certo? Vamos ver uma outra maneira de fazer. 32% 250. Como é que eu falei? 32% é uma fração, ó. 32 sobre 100. D vira vezes. Então, 32 sobre 100 vezes 250. D 250. Como é que eu ensinei? Primeira coisa, eu corto o zero. Cortei o zero. Ficou 32 vezes 25 sobre 10. Então, vou fazer aqui no cantinho, ó. 32 vezes 25. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. 3, cortei. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 2, 6. Com mais 1, 7. Ficou 0. 5 mais 5, 10. Mais 1. Aqui vai dar 800. Então, 32 vezes 25 dá 800 sobre quanto? Sobre 10. O que eu faço com esse zero? Cortei o zero. Então, 32% de 250 é 80%, tá certo? É 80 reais, no caso, se eu estiver falando de 250 reais. Vamos falar então como que se faz isso na calculadora. O que eu tenho que pensar? Eu tenho a forma fracionária e a forma decimal. Como eu disse, fração é 10 sobre 100, tá certo? 10 sobre 100, eu posso transformar. Eu ando uma casa para a esquerda, quando eu divido por 100. Duas casas, na verdade, ó, dois zeros, eu tenho duas casas, ó, uma, duas, a vírgula ficou aqui. Então, ó, toda vez que eu tiver uma fração, é só andar duas casas para a esquerda. Então, 0,10 é a mesma coisa que 0,1. Então, se eu quiser transformar na forma de porcentagem, é só andar com a vírgula aqui, ó. Anda duas casas para a esquerda com a vírgula e multiplica com o valor. 32%, anda duas casas, a vírgula está aqui no final, ó, 1, 2, 0,32. Então, transformando a forma de porcentagem para a forma decimal, é só andar duas casas com a vírgula para a esquerda. Beleza? Como é que eu posso fazer isso então aqui? Vamos ver aqui, além de eu fazer esse cálculo mental, tem algumas porcentagens que eu posso fazer, que são as porcentagens mentais, tá certo? Tem algumas que a gente faz direto de cabeça, essas são as mais legais. Presta atenção aqui, ó. 10% de 420. O que eu posso fazer? 10% não é só andar uma casa para a esquerda, ó. Toda vez que tiver 10%, eu ando uma casa para a esquerda. Então, 10% de 420, ando uma casa para a esquerda. Virou quanto? 42. 10% de 420, eu tenho 42 reais. E 1%, ao invés de andar uma casa, eu ando duas casas, ó. Uma, duas. Virou quanto? 4 reais e 20. Olha que legal. Então, 10% andei uma casa. Isso é para qualquer número, tá certo? 10% anda uma casa, 1% anda duas casas. Pronto. E 50%?
50% é metade do valor, cálculo mental. Metade de 420, 210. Se 50% é 210, 25% é metade da metade. Achei metade de 210, metade de 210, 105. Com isso aqui, meus amigos, eu consigo calcular um monte de coisa. Quer ver um exemplo? 21%. O que é 21%? Não é 10 mais 10 mais 1? Então eu faço aqui, ó. 10 mais 10, eu tenho 42, mais 42, mais 4 e 20. Tá certo? 10 mais 10 mais 2. 42 mais 42, 84 mais 4 e 20. 84 mais 4 e 20, eu tenho 88 e 20. Então eu consigo fazer sem precisar de fazer essa multiplicação conforme a gente fez no início ali. Beleza? É claro, a gente vai praticar. Vamos fazer bastante exercício lá no nosso livro didático e no nosso caderno de atividades para a gente ficar craque nessa bagaça aí. Beleza? Abraço, meus amigos. Até daqui a pouquinho.